Vamos agora ouvir a Tua palavra. Estamos na Tua presença porque cremos que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos que o Teu Espírito agora abra o nosso entendimento, a fim de que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que nada saia do alcance do entendimento espiritual e que sejamos assim preparados para Te servir cada vez mais profundamente, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu quero repartir uma palavra do Senhor com vocês. E nessa semana, enquanto eu estava me preparando, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria trazer a mesma palavra que eu trouxe no Tadel, na terça-feira. Foi uma palavra muito importante, eu creio que é uma palavra de edificação para toda a igreja, uma palavra de direção. O tema da pregação de hoje é como você usa a sua língua. Como você usa a sua língua. Eu creio que a resposta a essa pergunta... Estão gesticulando para mim? Ah, tem a Santa Ceia, é. Amém. Os irmãos estão me lembrando da Santa Ceia, olha que benção. Vamos fazer o seguinte, depois da pregação a gente faz a ceia, amém? Deus abençoe os amados. Uma turma lá de uns 10, mais ou menos, fazendo assim. Desculpa aí, tá, gente? O povo é eficiente, aleluia. Mas voltando, a questão do uso da língua, ela é uma questão determinante para a nossa vida. Eu creio que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é a maneira errada com a qual nós falamos. O nosso jeito de falar muitas vezes tem sido uma arma de destruição poderosa da nossa própria vida e da vida de muita gente. Há um ditado popular que diz, o peixe morre pela boca. Você já ouviu esse ditado? Alguém aqui já ouviu? O peixe morre pela boca. E tem muito crente que morre pela boca, que se mata com a sua própria língua, com o seu próprio jeito de falar. E isso para nós, queridos, é um desafio muito grande. Podemos, de fato, aprender a viver dentro do padrão de Deus em relação à palavra. A língua, ela é muito poderosa. E eu quero ler para você um texto em Tiago, capítulo 3, versículos 1 até 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 até 12. Nós precisamos entender o que a língua pode gerar na nossa vida. Tiago, capítulo 3, versículos 1 até 12. Diz a palavra, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras,
de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Queridos, o Tiago, ele fala sobre a língua de uma forma muito negativa. Ele fala de todos os malefícios que a língua pode causar na vida de pessoas. O nosso modo de falar pode ser um veneno terrível na vida das pessoas e na nossa própria vida. O que o Tiago fala sobre a língua é uma realidade que nós vemos em todo lugar. O tempo todo nós ouvimos pessoas amaldiçoando, pessoas falando mal, pessoas criticando, pessoas xingando, pessoas mentindo, pessoas falando palavras negativas. O Tiago, ele está trazendo à luz uma realidade de destruição que é diário. Nós vemos isso todo dia. Nós ouvimos isso todo dia. Nós já estamos até acostumados com palavras que aparentemente são normais. Por exemplo, tem gente que bate na cabeça da criança e diz, ô danadinho. E a pessoa não sabe que danado é alguém condenado ao inferno. A palavra danado no dicionário significa condenado ao inferno. E a gente fala com normalidade. Você chama uma criança de danada, dizendo para ela, ó, você está condenado ao inferno. Isso é normal. Nós usamos palavras destrutivas, palavras de morte, palavras de maldição, com uma naturalidade que é maligna. E às vezes nós não nos damos conta. Nós não nos damos conta daquilo que estamos dizendo. Por isso, no versículo 10, o Tiago diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Queridos, não precisa ser desse jeito. O Tiago, de maneira muito clara, diz que a gente pode viver um novo padrão. A gente não precisa viver desse jeito. A gente não precisa falar como todo mundo fala. A gente não precisa usar a nossa língua para ferir e machucar como todo mundo usa. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos tratar isso diferente também com a nossa própria vida. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, Salomão diz que o poder de vida e morte estão na língua. A língua tem poder de vida e tem poder de morte. E logo depois, no versículo 22, ele diz, quem achou uma esposa, achou um tesouro. Você pode até perguntar para mim, pastor, o que tem a ver achar uma esposa com a língua? Tem tudo a ver, querido. Porque muita gente não se dá conta de que a sua própria língua pode impedi-lo de alcançar bênçãos tão simples que Deus tem para ele. Como, por exemplo, encontrar uma esposa, encontrar um marido segundo o padrão de Deus, ter filhos conforme o padrão de Deus, ter um emprego conforme o padrão de Deus, ter a alegria que Deus manifesta na sua palavra que nós podemos ter. Por quê? Porque ao invés de usarmos a língua da maneira como a palavra de Deus diz que devemos usá-la, nós acabamos usando a língua para amaldiçoar. O que é amaldiçoar? Amaldiçoar, quando a gente ouve essa palavra,
Normalmente a gente pensa assim, amaldiçoar é jogar uma praga, né? A gente pensa que amaldiçoar é dizer, né? É fazer que nem aquele vampiro brasileiro, né? Minha maldição será maligna. Não tem nada disso. Jogar uma praga não é somente isso que é amaldiçoar. O que é amaldiçoar? Falar mal. Quando eu olho para mim mesmo e digo, eu sou um burro. Quem daqui já disse, eu sou um burro mesmo? Levanta a mão, pode confessar teu pecado. Eu estou confessando o meu também. Burro, desde que eu sou pequenininho, é aquele animal quadrúpede que pasta lá no campo. Amém? E faz, esse é um burro. Olha do seu lado e vê se tem alguém com essa aparência. Olha para o seu lado e vê se tem alguém que fala esse idioma. Obviamente não. Só que muitas vezes nós usamos a nossa língua para nos amaldiçoar. Nós usamos a nossa língua para declarar palavras más. O que é amaldiçoar? Declarar palavras más. Falar mal. Falar de um jeito errado. De um jeito maligno. De um jeito ruim. E muitas vezes, porque nós estamos tão adaptados com o mundo ao nosso redor, nós acabamos nos amaldiçoando. Acabamos declarando coisas que são contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, e acabamos semeando morte e destruição na nossa vida. Porque o mal, ele procede de Satanás. E cada vez que eu libero uma palavra maligna, uma palavra contrária, eu estou lançando sementes. E eu estou abrindo portas para que Satanás possa operar na minha vida por meio daquela palavra. Eu estou dando legalidade ao diabo para que ele possa atuar naquela área da minha vida. Alguém começa a dizer assim, meu casamento é uma porcaria. Na verdade, o seu casamento, ele pode ser até um casamento ruim. Só que, conforme você vai amaldiçoando o seu casamento, ele vai piorando. Quanto mais você fala de forma negativa, mais Satanás diz, então eu posso tocar. Se está ruim, se você está declarando que não vai adiante, então eu tenho liberdade para agir, para fazer não ir mesmo. Logo a gente vai se separar. Logo a gente vai não sei o quê. Ei, menino, o menino vai sair de casa para ir para a escola. Vai ser atropelado, hein? Cuidado. Você já percebeu? Abre a boca para amaldiçoar. Dá um espirro, tá doente, hein? Deve ser pneumonia. Esse espirro eu conheço. Esse espirro, isso é espirro de pneumonia. Não, foi uma poeira, não, foi poeira não, é pneumonia. Vai no médico, faz um raio-x, dá uma olhada. Olha, eu tenho um tio que morreu disso. Eu tenho um tio que morreu disso. Pode ter certeza, se ele morreu disso, você também corre o risco. Amaldiçoar. Palavras contrárias que, com tanta naturalidade, as pessoas falam. As pessoas declaram o mal. E a gente está tão acostumado com o mal declarado, que a gente faz a mesma coisa. Que a gente fala do mesmo jeito. Que a gente fala sobre a gente da mesma forma. Eu não consigo. Eu não posso. Não tem jeito. Porque é muito difícil para mim. E assim nós vamos colocando limites, colocando impedimentos, colocando bloqueios, nos impedindo de avançar. Por quê? Porque nós liberamos palavras, sementes, que declaram que a gente não pode. Quando na verdade a Bíblia diz, eu tudo posso. Quando na verdade a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Quando na verdade a Bíblia diz justamente o contrário daquilo que eu muitas vezes tenho dito. Nós vivemos
dentro daquilo que o Tiago descreveu aqui no capítulo 3 do seu livro. Nós vivemos uma realidade onde a língua bota em chamas o corpo inteiro. A língua, ela destrói. Quem daqui já ficou magoado por alguma palavra que alguém falou para si? Levanta a mão. Por quê? Porque palavras machucam. E a gente muitas vezes fala de maneira irresponsável. Libera palavras. Às vezes até intencionalmente para machucar a pessoa. Para machucar pessoas. Nós muitas vezes não sabemos usar a língua de maneira adequada. E Provérbios 18, 21, eu repito, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Muitas vezes nós destruímos vidas, inclusive a nossa, pelo nosso jeito torpe de falar, pelo nosso jeito errado de falar. A pessoa vem feliz, dizendo, porque eu tenho esse plano e eu já fiz, não dá certo não. A pessoa vem toda feliz, então, eu tive essa ideia, é tão legal. Não, funciona não. Isso eu já fiz. Nem tenta, nem tenta. Nem tenta que dá errado. A negatividade, o jeito negativo, o jeito contrário de falar, que destrói sonhos, destrói projetos, os nossos próprios, destrói casamentos. Eu já ouvi mulheres dizerem, meu marido é um cavalo. A Bíblia diz que a gente casa com um da mesma espécie. Você já leu isso lá em Gênesis? Está lá em Gênesis. Não sou eu que estou dizendo. Quando a gente procura alguém para casar, a gente procura alguém da mesma espécie. E o cavalo é um quadrúpede, que usa ferraduras e que pasta no campo. Eu acho que não tem ninguém deste padrão aqui, pelo menos não estou vendo. Só que nós amaldiçoamos, nós declaramos, nós liberamos palavras. Mas o meu marido é grosseiro, pastor. A minha esposa é grosseiro, pastor que não vê. Querido, quem anda com Deus não anda pelos olhos da carne, anda pelos olhos da fé. Eu tenho que declarar não aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu creio que Deus pode fazer. Porque se eu declaro o que eu vejo, eu estou declarando a incredulidade. O que eu vejo, um mundo destruído, pessoas morrendo, as drogas se multiplicando, famílias sendo destruídas, é isso que eu vejo. Com os olhos da carne eu não vejo nada diferente disso. Mas com os olhos da fé, eu vejo Deus curando, restaurando, transformando, libertando, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas, pessoas prosperando, crescendo, sendo abençoadas. Por quê? Porque a nossa língua, ela não tem que manifestar o que o mundo manifesta. Tem muita gente que diz, eu tenho até medo de ter filho. Você está grávida, você está louca. Mais um filho, meu Deus do céu. Palavra de maldição. A Bíblia diz o quê? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Querido, se você quer andar em vitória, você precisa ter duas atitudes em relação à sua língua, que vão mudar a sua vida e a vida de quem está perto de você. Eu creio que se você hoje à noite se apropriar dessa palavra, tomar uma posição, ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E essas duas atitudes que eu vou ensinar para você agora, elas são fundamentais para que haja uma mudança real na sua vida. Primeira atitude, romper com a negatividade.
Diga para o irmão: romper com a negatividade. Se você quer ser bem-sucedido, abençoado, a primeira coisa que você precisa fazer, que vai dar uma guinada de pelo menos 90% na sua vida, é deixar de ser negativo. Deixar de falar palavras negativas. Não vai dar certo. Ah, este meu salário é uma droga. Ao invés de dizer isso, você tem que simplesmente calar a boca. É só você deixar de falar coisas negativas, a sua vida já vai mudar. É só você não ficar mais amaldiçoando a sua vida. Ah, os meus filhos são rebeldes. Psh, psh. Cala a boquinha. Não fala. Ah, minha mulher é louca. Ah, minha mulher é uma cascavel. Ah, meu marido é não sei o quê. Psh. Cala a boquinha. Pare de falar. Rompa com a negatividade. Pare de falar coisas negativas. A palavra de Deus, ela de maneira muito clara mostra na vida do Senhor Jesus que as únicas palavras negativas que ele falava era contra o pecado. Dizendo que nós não devemos pecar, que nós não devemos andar no erro. Eram as únicas palavras negativas do Senhor. Tudo que o Senhor falava, ele falava de maneira positiva, de maneira vitoriosa, de maneira clara. Ele declarava aquilo que estava no coração do Pai. Ele declarava aquilo que estava no coração de Deus. Querido, se você quer ter sucesso, pare de se amaldiçoar. Pare de falar mal das suas coisas. Pare de dizer que só você não consegue. Dá certo para todo mundo, porque para mim não dá. Pare de se amaldiçoar. Pare com a negatividade. Pare de falar de maneira contrária. Pare de se autodestruir com as palavras que você libera. Chega de negatividade. Não fale palavras negativas. Rompa com a negatividade, querido. A murmuração é o alfabeto usado no inferno. Pare de murmurar. Pare de falar a linguagem do inferno. A murmuração, ela é um instrumento que abre portas para o maligno agir. Por quê? Porque aquele que murmura, ele tem um espírito de ingratidão. Ele não reconhece a bondade de Deus. Ele é alguém orgulhoso que quer ser o centro do mundo. E que quando ele não é, ele reclama de tudo. Não murmure. Não se queixe. Rompa com a negatividade. Se você tomar essa atitude, a sua vida vai mudar 90%. Com certeza, eu garanto para você. E como você garante, pastor? Porque a palavra de Deus garante. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus não pode mentir. Então você pode experimentar grandes mudanças, parando de falar mal de você mesmo. Pare de falar mal da sua família. Pare de falar mal dos seus filhos. Pare de falar mal do seu emprego. Você pode até não ganhar o salário que você gostaria. Mas ao invés de falar mal, você pode dizer graças a Deus, porque eu tenho um emprego, e eu estou me sustentando, e Deus tem me abençoado, e tem provido, ainda não é o que eu quero. Deus vai me dar algo melhor, mas eu louvo a Deus porque hoje eu tenho isso para a minha vida, e é uma bênção. Ao invés de reclamar, de se queixar, de murmurar, de ser negativo, de dizer, o dinheiro não dá. Quanto mais você diz, o dinheiro não dá, menos ele dura. Como assim, pastor? É espiritual, querido. Há um demônio chamado devorador, que conforme você amaldiçoa aquilo que você ganha, ele tem direito de roubar você. Você deixa ele roubar. Louve a Deus pelo que você tem. Rompa com a negatividade. Pare de falar de maneira negativa. Pare de declarar palavras de destruição contra você mesmo. Você está pecando contra você mesmo e contra Deus.
você está abrindo brechas na sua vida, para que a sua vida vá para trás. Declare vitória. Declare prosperidade. Chega de negatividade. Diga para o irmão do lado, chega de negatividade, irmão. Segundo aspecto importante, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Quando você rompe com a negatividade, para de dizer essas palavras contrárias, a sua vida já começa a mudar. O passo seguinte é começar a declarar o que Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Você vai olhar para a sua família e vai declarar que a sua família é uma bênção, que a sua esposa é uma videira frutífera em volta de sua mesa. E os seus filhos são rebentos frutíferos que te trazem bênção e prosperidade. Você vai olhar para o seu trabalho e vai dizer, eu vou comer do fruto de minhas mãos, porque o Senhor me prometeu isso. Você começa a declarar a palavra de Deus. Deus, Ele vai começar a abrir portas para você, querido. As nossas palavras têm poder. Eu repito, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala tem poder. Por isso, não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Quando vem o sentimento de derrota, diga, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo Jesus. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Comece a declarar bênção sobre o seu trabalho. A Bíblia diz que onde eu colocar as minhas mãos, ali prosperará. A Bíblia diz que eu posso ter um ministério frutífero. Comece a declarar bênção de Deus sobre teu ministério na igreja. Comece a escrever a palavra de Deus em relação à sua vida, à sua família. Escreve e declare todo dia aquilo que a palavra de Deus diz. Comece a declarar e a repetir e a falar novamente. E você vai começar a ver uma mudança. Ao invés de dizer, o meu marido não se converte, você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e a minha casa vai ser salva. Meu marido vai ser salvo. Ele ainda não sabe, mas vai chegar o dia que ele vai estar ao meu lado. Porque a palavra de Deus diz. Comece a liberar a palavra. Comece a liberar aquilo que Deus declara. Se você está vivendo uma vida limitada financeiramente, comece a declarar palavras de prosperidade que a Bíblia libera e declara para você. Fale a palavra de Deus, querido. Declare a palavra de Deus. Diga aquilo que Deus diz. Não use a sua língua para falar coisas que você está vendo. Porque isso a gente já está vendo. Ah, é guerra. Ah, é briga. Ah, é problema. Isso nós estamos vendo com os olhos da carne. Nós declaramos a palavra, que é uma palavra de fé. E aí nós começamos a ver os milagres acontecendo. Nós começamos a ver o poder de Deus sendo derramado. Nós começamos a ver coisas acontecendo. Muito do que acontece na igreja aqui hoje, quando nós éramos ainda pequenininhos, nós declarávamos isso o tempo todo. Nós dizíamos que iríamos enviar pastores para muitos lugares do Brasil e do mundo, e nós já estamos enviando. Nós dizíamos, pela fé, que muitos viriam para ver o que Deus está fazendo, estão vindo. Pessoas de outras igrejas estão vindo buscar ajuda, estão vindo buscar orientação. Nós declaramos que Deus iria enviar uma multidão, e a multidão está chegando. Aquilo que nós cremos e declaramos à luz da palavra, Deus começa a manifestar. Nós declaramos que Deus iria operar grandes milagres de cura. E Deus tem feito coisas tremendas. Muitos aqui já foram curados de maneira sobrenatural pela oração.
Nós precisamos declarar a palavra, declarar a vitória, declarar a bênção, não a derrota, não a destruição. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para falar de coisas que Deus fala. Não abra sua boca para declarar coisas negativas e contrárias à vontade de Deus. É melhor ficar quieto do que falar uma palavra negativa. É melhor ficar quieto do que declarar uma palavra contrária. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Diz para o irmão, se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Avisa ele. Se você não tem nada positivo para falar, não fale nada negativo. Declare a palavra de Deus. Declare aquilo que Deus revela na Bíblia. E o que Deus revela são palavras de vitória. Você não vê na Bíblia Jesus se queixando. Jesus ficou 40 dias sem comer nem beber no deserto. E a Bíblia diz que ele teve fome. Mas a Bíblia não diz, ele ficou reclamando que Deus colocou ele no deserto. E que ele ficou sofrendo 40 dias sem comer. E agora ele estava ali com fome. Aí o capeta aparece para tentar ele. Ele não ficou reclamando. Quando o diabo disse, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque está escrito. Jesus disse, está escrito também, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que declarar a palavra de Deus, querido. Não fique se queixando, reclamando da vida. Fale aquilo que Deus quer que você fale. Mude a sua atitude. Mude o seu jeito de falar. E a sua vida vai mudar completamente. Eu tenho certeza. Se hoje você tomar a decisão de falar aquilo que Deus fala, de liberar palavras do padrão de Deus, a sua vida vai começar a mudar. Não fale mais palavras contrárias à palavra de Deus. Mude seu jeito. Mude seu jeito de falar. Mude as declarações que você faz. Ao invés de reclamar, louve a Deus. Comece a louvar a Deus, a exaltar o nome dEle. Porque Deus habita no meio dos louvores. E conforme você vai louvando, você vai enchendo a sua vida e a sua casa da presença de Deus. E o diabo, ele vai sair, ele vai fugir. E todos os problemas que estão rondando você vão começar a cair por terra. A sua vida vai começar a mudar. Não se deixe enganar, querido. Não se deixe enganar. Não fale de coisas só porque você está vendo. Fale a palavra de Deus. Fale daquilo que Deus fala. Fale como Deus deseja que você fale. Fale de maneira delicada, de maneira carinhosa. Abençoe seu lar. Comece a dizer, meus filhos são uma bênção. Eles são herança do Senhor. Pastor, mas eles são rebeldes. Não, eles não são rebeldes. Talvez eles estejam rebeldes. Mas conforme você for declarando que eles são bênção, a rebelião vai sair da vida dele. Comece a declarar, meus filhos são bênção. Meus pais são bênção. Meu marido é bênção. Minha esposa é bênção. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar palavras de vitória no seu lar. Comece a declarar palavras do padrão bíblico na sua casa. Comece a declarar na sua célula. Ao invés de dizer, essa célula não vai para frente, comece a dizer, esta é a célula mais frutífera dessa igreja. E Deus vai começar a mudar. Querido, profetize, declare, se aproprie pela fé. Ao invés de dizer, eu nunca vou ser nada na vida, comece a dizer, Deus vai me levantar. E Ele vai me honrar. E eu vou ser um instrumento de bênção na vida de muitos. Porque Ele me chamou. Ele me escolheu. Eu sou filho dEle.
e Ele vai honrar a palavra dele na minha vida. Comece a declarar o que Deus declara. Pare de declarar palavras de morte, palavras de destruição, palavras que somente ajudam você a morrer. Pare de declarar essas palavras que somente trazem miséria. Declare palavras de vida. Declare palavras de vitória. Declare aquilo que Deus ensina. Abra sua boca, querido, para falar bem de você mesmo. Quanta gente fica dizendo, mas eu sou feio, eu sou gordo, eu sou cabeçudo. Querido, isso fica te amaldiçoando, que você vai piorar. Por quê? Porque o diabo está ouvindo. E quando você diz, ele diz, então eu posso entrar, eu posso piorar a tua vida. Pare de declarar essas palavras e declare a palavra de Deus. Declare palavras de fé, palavras de vitória, palavras de poder. Se há alguém enfermo, declare, o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Porque a palavra diz que se a mão for imposta na cabeça do enfermo, ele vai ser curado. Comece a declarar palavras de vida. Se você vê duas pessoas reclamando, chega lá dizendo, é uma bênção. É uma bênção. Uma vez eu fui numa reunião de pastores, vi dois pastores se queixando. Não eram pastores da nossa igreja, era uma outra reunião. Porque é difícil, porque é complicado. O que você acha, Daniel? Eu acho que é uma bênção. Eu nunca vi coisa tão boa quanto essa. Mas aqui é complicado. Talvez para você, para mim, é facinho, facinho. Porque eu tenho um Deus que vai comigo. Ele me fortalece. Ele está do meu lado. Ele me faz andar em vitória. Não há nada difícil para aquele que crê, e eu creio. É isso que você precisa dizer. Às vezes você entra numa rodinha, está todo mundo se queixando. Aí você diz, é verdade, né? Você está lá no supermercado, está tudo caro, né? Está tudo caro e você está comprando. Ao invés de ficar dizendo que está tudo caro, diga, Deus, muito obrigado que eu posso fazer essa compra. E posso levar para casa essa comida. E eu sou suprido pelo Senhor. Tudo caro, está tudo pela hora da morte. Você amaldiçoa até a comida que você... É por isso que tem que orar bastante antes de comer. Fazer até uma quebra de maldição na comida. Porque você vai comprando e diz, está caro, hein? Está ruim, está feio esse feijão, hein? Meu Deus do céu. Olha que coisa. Essa carne, olha, toda cebosa, coisa horrorosa. E vai amaldiçoando e jogando a comida no carrinho. Amaldiçoando e jogando no carrinho. Depois você tem que fazer jejum. Para conseguir abençoar essa comida que você amaldiçoou o tempo todo no supermercado. Sabe, queridos, parem de amaldiçoar. Vai abençoando, dizendo, oh Deus, olha que feijão maravilhoso. Isso lá na panela de casa é uma benção. Olha o macarrão. Oh, que carne maravilhosa. Essa carne moída. Oh, Senhor, arroz, feijão e ovo. Né? Isso é uma maravilha. É uma benção poder ter isso em casa. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem. A pessoa pergunta, o seu carro? O carro é uma porcaria, fazer o que é um pois é. Gente, que seja um Fusca velho, mas é seu. Quer dizer, gente, que Fusca maravilhoso eu tenho. Esse Fusca, ele manifesta a glória de Deus, onde eu vou ter uma nuvem de fumaça. Aleluia. É um negócio sobrenatural. Deus está me honrando. Onde eu vou, a glória dele vem comigo. Aleluia. Começa a abençoar o que você tem. Porque se você não abençoa o que tem, até o que tem Deus vai tirar de você. Porque a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, até o pouco que tem vai ser tirado. Isso é a Bíblia que diz. E amaldiçoar o que você tem é falta de fidelidade. É falta de cuidar daquilo que você tem. É mania de reclamar que acaba destruindo a sua própria vida. Valorize o que você tem. Seja grato. Dê valor para o que você tem. Louve a Deus por aquilo que Ele deu. Pare de reclamar. Comece a louvar. Pare de se queixar. Comece a agradecer. Pare de falar mal. Comece a falar bem.
Deus, Ele quer mudar a tua vida, querido. Talvez você não esteja percebendo isso, mas o grande responsável pelos problemas que você tem é você mesmo. 99% dos seus problemas são culpa sua e da sua língua, como nós lemos aqui em Tiago. Por isso, o versículo 10 diz de maneira muito clara: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Queridos, não convém falar desse jeito. Não é correto falar assim. Fale segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: falem entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais, com gratidão no vosso coração. Fale palavras boas, fale palavras doces, seja manso e meigo, fale de um jeito carinhoso, fale palavras de fé, palavras de vitória. Não amaldiçoe, abençoe. Abençoe. Virão momentos difíceis, você vai ser provado. E se você for aprovado, Deus vai levar você adiante. Não fale palavras de morte, querido. Fale palavras de vida. E eu volto a Provérbios 18, 22, que diz: quem achou uma esposa, achou um tesouro. Tem muitos homens que reclamam da sua esposa e muitas vezes não se dão conta do tesouro que tem dentro de casa. E muita gente perde uma bênção muitas vezes por não cuidar daquilo que tem. Se você está com a sua esposa aí, olhe para ela e diga: tesouro. Ela é um tesouro na sua vida. Quem achou uma esposa achou um tesouro. Provérbios também diz: homem fidedigno, quem o encontrará? O que é um homem fidedigno? É um homem fiel e digno. Olhe para o seu marido e diga: homem fidedigno, eu encontrei. Pare de amaldiçoar seu casamento. Se você está com seus filhos perto, diga para o seu filho assim: você é minha herança no Senhor. Você é minha herança no Senhor. 3 heranças lindas que Deus me deu. Aleluia. Abençoe, querido, não amaldiçoe. Declare o que a Bíblia declara. Você que está com seus pais, diga para eles: vocês são a referência da minha vida. Diga isso para os seus pais, pai e mãe: vocês são a referência da minha vida. Declare palavras de bênção, querido. Palavras de vida. É nós. Amém. Palavra de bênção. Palavra de vitória. Palavra de afirmação. Palavra de fé. É isso que vai mudar a tua vida e a tua família. Não viva derrotado, querido. Lembre agora do seu emprego e diga: eu sou próspero, meu emprego é maravilhoso. Declare aí: eu sou próspero, meu emprego é maravilhoso. Você que está desempregado, diga: Deus vai me dar o melhor emprego. Declare aí: Deus vai me dar o melhor emprego. Você que é aposentado, diga: minha aposentadoria é uma bênção. Minha aposentadoria é uma bênção. Declare isso, é uma bênção. Você que está sendo perseguido pelo seu chefe, diga: meu chefe é uma bênção. E você que é o chefe que persegue os outros, muda esse coração, rapaz. Para de perseguir. Queridos, nós temos que ter palavras de fé, palavras de vitória. Eu repito, se não tem uma palavra boa para falar, feche essa sua boca. Se não tem uma boa palavra, não fale nada, fique quieto, que você vai ser uma grande bênção.
Deus, Ele quer mudar a tua vida. Eu quero orar por você.